Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Em especial, estou voltando aí também. Tive um tempo afastado aí por conta da saúde, mas graças a Deus estou bem melhor mesmo. Fazendo alguns exames ainda, mas estou bem melhor. Estava com saudade dos irmãos, essa é a grande verdade. Quando a gente fica um pouco afastado, a gente fica logo com saudade. E também a oportunidade que a gente tem, né, de sair dessa correria do dia a dia e nos debruçarmos mais acerca da palavra de Deus, aprender mais sobre ela, ler com mais tranquilidade, né? Não adianta a gente ler a palavra de Deus com correria, pensando em outras coisas que a gente não assimila nada, não escuta realmente o que Deus tem a falar em nossos corações. Pastor Fábio já orou por iluminação. Vamos abrir então nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículos de 13 a 18. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Eu lerei, por gentileza, os irmãos acompanhem. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acácia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acácio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. No início, o reverendo Fábio estava falando exatamente da parte, né, ali em Atos 20, da situação onde Paulo esclarecia acerca de algumas atitudes que deveriam ser feitas, em especial pelos presbíteros, né, a liderança da igreja. E aqui nós vemos uma família, né? As primícias estavam relacionadas à casa de Estéfanas. Estéfanas foi uma pessoa, vamos dizer assim, bastante utilizada no sentido daquela região ali da Grécia, da Acácia, né? Aqui fala que aquela família foi as primícias. Foram os primeiros a escutar a palavra de Deus, o Evangelho, e mais do que isso, eles não apenas escutaram, eles também se fizeram presentes, foram prontamente ali utilizados por Deus, fazendo com que eles colocassem em primeiro lugar a vida junto a Deus, tivessem essa preocupação junto a Deus. Então, eles tiveram prontidão, fizeram prevalecer ali a vontade de Deus, conforme nos diz lá o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33. Eles primeiro, né, seguiram o reino de Deus e deixaram as demais coisas em segundo plano. E é isso que Deus espera da gente. Espera que coloquemos em primeiro plano a sua palavra. Então, com relação então ao versículo, ou melhor, o capítulo 6 de Mateus, versículo 33, eu acredito que seja de conhecimento do Senhor, dos irmãos. Diz lá que devemos buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que colocar em primeiro lugar? Porque pode acontecer a situação em que você não vai ter mais a oportunidade de servir a Deus. Essa é a grande verdade. Então a gente, né, todo ano a gente vai viajar, a gente vai passear um pouco, esquecer um pouco da correria do dia a dia. E uma coisa muito interessante que a gente viu nessa viagem, né? Não tivemos a oportunidade de ir à igreja local, né, a igreja presbiteriana local, conforme a gente faz na maioria das vezes, mas a gente sempre procura ver a presença de Deus em todos os locais, né? E aí a gente foi fazer um passeio, né? Lá em Lagoinha, lá um município lá de Fortaleza. E assim, né?
turista é cabra besta, né? Conforme os caras lá falam, o cearense fala, né? Coloca a gente para andar de pau de arara, né? Uma poeirada danada, balançando a beça, um negócio duro, né? E ainda zoa a gente, né? Tira sarro com a nossa cara, né? O garoto lá que estava conduzindo lá, na verdade não estava dirigindo, mas estava lá como guia turístico, né? Zoava a gente, quando a gente sentou lá no pau de arara, ele dizia que os bancos eram flutuáveis, né? Se caso, né, caísse no rio, né, a gente poderia utilizar como boia, né? E caso de despressurização, cairiam máscaras do teto, né? E assim, a saída de emergência para qualquer lado, podia pular a qualquer momento, né? E aí foi falando da região, passamos lá na casa de farinha. E aí o interessante, quando a gente passou por um cemitério, até pequenininho, né? Aí ele falou ali, ó, a plantação de cearenses, né? Ali, plantação de cearenses. E aí começou, né? E aí falou, o interessante é que nesse cemitério não é enterrado ninguém que nasce aqui na região, né? Ué, como não? Tem um cemitério, mas ninguém que nasce aqui na região é enterrado? Não, porque só são enterrados os mortos, né? Aí lembrei logo do pastor, né? Oliveiros, né? Só morto, que claro, né? Quem nasce não é enterrado, só quem morre. E aí um detalhe, gente. Quando a gente passa, né, por essa situação ali, né, de doença, situação de que a gente começa a refletir sobre a nossa vida, se chegar à morte já era. O que a gente fez? Né? Essa é que é a grande verdade. E assim, a atenção que é dada exatamente pelas coisas de Deus, as obras que nós fazemos aqui na terra, delas serem as primeiras, as primícias, como citado aqui na casa de Estéfanos. Por quê, gente? Quando assim, a gente vê um filme passando na nossa vida, a gente vê que as coisas que se passaram não dá para serem retomadas, né? Ainda essa semana eu vi a entrevista lá com Juninho Pernambucano, né? Se aposentou, né? Agora que o Vasco desce ladeira mesmo. E aí, o que acontece, né? Ele estava falando que chegou um momento da vida dele que ele queria se aposentar e ele não aproveitou, assim, não curtiu, não comemorou os títulos que ele tinha da maneira devida. Então, já foram poucos, né, pelo Vasco. E assim, não comemorou ainda, né? O que assim, a gente deixa passar as coisas, quando a gente vê, perdemos as oportunidades nas nossas vidas. E aí eu lembrei logo daquela música, né? Deveria ter trabalhado menos, né? Ter me esforçado mesmo, ter visto o sol se pôr. E essa é a grande verdade. Com relação às coisas que devemos fazer na casa do Senhor, gente, elas passam. Um dia a gente tem a oportunidade de servir a Deus e a gente fala que não, que temos coisas mais importantes no nosso dia a dia. Gente, se você não separar um tempo da sua vida para ter essa comunhão com Deus, você pode não ter essa oportunidade mais, né? A gente lá em casa, em família, a gente lê um devocional já há muito tempo, né? Já há muito tempo mesmo. Eu comecei a ler em 95 a 96, né? No cenáculo, é como se fosse o dia a dia aqui presbiteriano nosso, né? Mas é muito interessante. E lá, John Wesley, até da igreja metodista, ele fala que devemos separar pelo menos 1 hora do nosso dia para nós termos exatamente essa comunhão com Deus. Seja lendo sua palavra, seja orando. E, inclusive, o pastor Fábio mencionou na pregação do domingo passado, à noite, né? Que Lutero, não é isso? Lutero Calvino, Lutero tinha o hábito de separar pelo menos 2 horas por dia. 2 horas por dia para ter essa comunhão com Deus. Assim, vamos tentar fazer isso. Às vezes é difícil separarmos 1 hora corrida. Mas vamos procurar fracionarmos, né, essa 1 hora durante o dia para termos uma comunhão com Deus.
porque é muito importante, gente. Como é a forma que Deus nos fala hoje para nos orientarmos com relação a seguirmos a sua palavra, seguirmos o seu caminho? Quais são as formas que a gente tem aí para escutar a Deus? Fala aí, oração, né, e leitura bíblica, né? Então, se você não separar um tempo para falar com Deus, assim, você não vai ter o que escutar. Você não tem exatamente os parâmetros, o norte para escutar aquilo que Ele tem a dizer para você. Nesse texto em especial, volto a dizer, a Cássia é uma região da Grécia, né? Muitos escutaram a palavra de Deus, mas só Estéfanas e sua família, né, seguiram realmente. E assim, a gente pode conhecer uma série de pessoas que, conforme nós, começaram, né, aqueles que tiveram a oportunidade de escutar a Bíblia, escutar a palavra do Senhor desde pequeno. Escutaram a palavra de Deus ali sentados em escola dominical, né? A própria escola bíblica de férias, né? Outras oportunidades em congressos, UCP, né? UPA, e assim, desviaram os seus caminhos, né? Com relação a isso, Deus, né, nos fala lá em Eclesiastes que tem tempo para todas as coisas. Mas uma coisa é fundamental, sim. A palavra de Deus não diz que Ele está à porta e bate, e se você não abrir, Ele vai mandar o bope arrebentar e vai, né, entrar no seu coração. Não é isso, né? Ele quer o quê? Que você abra o seu coração para receber a palavra. Sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Ele o separou desde o início, né, de todos os tempos, desde a fundação do mundo. Mas depende de você assimilar esse chamado. Deixar que Deus realmente penetre no seu coração. Aquela coisa de, né, ou vem pela dor, ou vem pelo amor, vem pela dor. Deus é um Deus de amor. Por isso Ele quer que você abra o seu coração para receber amavelmente esse Senhor que quer tomar conta da sua vida e quer fazer ali morada no seu coração. Quer fazer com que você tenha uma vida repleta de felicidade. Felicidade é aquela que, em meio, inclusive às tribulações, você sabe que tem um Salvador, você sabe que tem um Consolador, uma pessoa que está velando por você. Não estou dizendo que ser crente agora é acabar com todos os nossos problemas, né? Se fosse assim, né, teríamos aqui lotado, né? Muitas das vezes a palavra de Deus, inclusive, é distorcida e faz com que pessoas venham buscar exatamente, não a Deus, mas uma solução para os seus problemas. Claro que Deus é a solução para os nossos problemas, mas que não vamos ter uma vida fácil. Teremos tribulações, mas saber que essas tribulações podem ser superadas da melhor forma possível, porque temos um que é maior, que está ao nosso lado. E aí, com relação a tudo isso, né, nós entendemos que a obra do Senhor, a casa do Senhor, necessita de pessoas que estejam dispostas a tocar exatamente esse trabalho. Para tanto, vamos refletir nesta manhã sobre o tema, o auxílio à casa do Senhor, né? E a gente poderia até abranger mais esse tema, o auxílio que nós podemos dar à obra do Senhor aqui na terra. Então, para tanto, separei aqui 3 iniciativas que podemos dar para uma melhor ação, né, uma ação mais efetiva nesse trabalho que não é nosso, mas é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, ó. Vamos ver se você guarda aí no coraçãozinho aí, não esquece mais, hein? Então são 3 pontos aí. Primeiro, inclusive, nós já falamos aí. Oração e leitura bíblica, hein? Guarda aí, ó. O outro
envolver-se de forma mais efetiva no trabalho do Senhor, né, nas obras aí, na casa do Senhor. E um terceiro, que está estritamente ligado aí ao segundo, que é difundir a palavra de Deus. Então, fala aí, ó, vamos ver se você guardou aí direitinho. Primeiro é qual? Isso, oração e leitura bíblica. O segundo, envolver-se nos trabalhos da igreja. O segundo, então, é envolver-se nos trabalhos da igreja. E o terceiro, difundir a palavra de Deus, conforme eu falei, está estritamente ligado aí, portanto, ao segundo. Então vamos lá, oração e leitura bíblica. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Você pode se perguntar assim, não preciso orar não, Deus já sabe de tudo. Verdade. Mas vamos lá, como que você conhece mais de uma pessoa? Você tem uma amizade com a pessoa? Como que você sabe mais a respeito de sua vida? Como que você tem um relacionamento mais assim afetivo com uma pessoa? Como que você consegue assim ter laços mais fortes com a pessoa? Como que você entende melhor a pessoa? Como? Conversando, falando, né, sobre as suas expectativas, ouvindo o que a pessoa tem a falar para você, o que ela tem ali como desejo para a sua vida. Então, na verdade, a oração não é só pedir. É uma forma de você ter um laço mais estreito com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É entender melhor o que Deus quer para a sua vida. E aí, você tendo essa conversa com o Senhor, tendo esse relacionamento mais íntimo com Deus, pode ter certeza que você se relacionará melhor com o seu irmão. Você terá uma conversa mais amigável, você vai ter assim uma ligação melhor com o seu irmão que está ao seu lado, né? Aquele que a todo tempo ali tem assim uma ligação maior com você, está fisicamente ali com você. E aí, dessa forma, orar é falar diretamente com Deus, nosso Pai. Não abra mão disso, jamais. São nesses momentos que você estreita a sua amizade com o Pai Criador. Orar é abrir o coração ao seu melhor amigo, que sempre estará ao seu lado, desejoso abençoá-lo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o verdadeiro e nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Então, orar está ligado diretamente com a leitura da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente não tem que considerar a leitura como se estivéssemos lendo um jornal, lendo uma revista, né, lendo um livro secular. A leitura da palavra de Deus é uma forma que Deus tem para se comunicar conosco, né, ali naquele momento. Foi inspirada por Deus, escrita por homens que tiveram ali, não aquela forma de ser psicografada, mas foram inspiradas por Deus e tem ali exatamente tudo aquilo que necessitamos para termos uma vida regrada, uma vida junto ao nosso Pai. Para tanto, a gente pode então destacar 3 formas que são necessárias para que nós tenhamos uma leitura eficaz, vamos dizer assim, da palavra de Deus. A primeira, conforme diz, é a oração. Nós devemos, primeiramente, ao abrirmos nossa Bíblia, né, para lermos o conteúdo que ali está contido, primeiro temos que orar. Orar por iluminação, conforme fizemos aqui. Pedindo que Deus fale ao nosso coração, claro. Dessa forma, nós podemos ter ali a situação de que
Deus estará desvendando os nossos olhos, estará exatamente ali, fazendo com que nós tenhamos um entendimento eficaz da sua palavra, conforme nos diz lá no Salmo 119, versículo 18. Se você puder abrir, por gentileza, vamos ler a uma só voz. Salmo 119, versículo 18. Isso aí, ó, Salmo 119, versículo 18. Vamos ler? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, se você lê a Bíblia e não tem um entendimento, não serviu para nada, né? Eu lembro, né, que certo momento, né, eu tive que estudar muito, fazer um concurso aí, não passei não, mas graças a Deus aprendi muito com aquele concurso. E aí teve um dia, estava próximo do concurso, eu tirei férias, aquela coisa toda, aquela correria, né, aquela ansiedade. Aí eu falei, não, hoje eu vou estudar esse negócio todo aí. Separei 4 matérias ao longo do dia. Estudei 17 horas, foi o recorde. 17, acordei cedo, estudei 17 horas. Gente, depois lá, sei lá, da quinta, sexta, sétima, eu já não sabia nem onde que estava, né? Aí, já tentou ler uma coisa e está pensando em outra? Já aconteceu isso contigo? Aí você leu tudo, chegou no final, o que eu fiz, né? Não adiantou nada. Gente, é assim que acontece com a palavra de Deus. Se você está com um dia atribulado, né? Você está certas coisas para serem resolvidas. Se você não orar, pedir a orientação a Deus, você vai ler tudo aquilo ali e assim, ó, vai passar despercebido. Mas você já sentiu aquela situação na qual quando você leu, e aí fala diretamente a você, fala ao seu coração. Você, olha só, foca a atenção àquele texto e nada te leva a vaguear, te leva a fugir daquilo que está sendo escrito. Então, é Deus falando para a gente. E como que ele fala? Na oração. Ore, peça orientação ao Senhor, que de fato Ele falará para você. Esses dias aí tive a oportunidade também de ficar mais em casa, e assim, menos coisas para fazer no dia a dia, mesmo porque o médico falou para eu ficar, né, em repouso. É diferente. Você esquece aquilo que tem para fazer. Leia a palavra de Deus com tranquilidade. E assim, li bastante, né? Li livros grandes. Filemão, Abacuque, né? Judas, li mais de uma vez, né? Então, você tem a oportunidade ali, né, de ler a palavra de Deus com tranquilidade, né? Com tranquilidade é outra coisa, pode ter certeza. Tente fazer essa experiência. E aí, também uma outra forma. Então, a primeira, orar antes de ler a palavra de Deus. Depois, meditar na palavra de Deus. Aquela coisa, né? Ver o que Deus, no momento que está sendo lida a sua palavra, o que Ele realmente tem a falar para a gente. Precisamos também meditar naquilo que estamos lendo, pois assim conseguimos fixar melhor os ensinamentos. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, só acompanhem por gentileza. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, anda em paralelo, ó. Orar antes de ler a palavra de Deus, e no momento em que você está lendo, meditar sobre a palavra. E ainda há um terceiro ponto, quando lemos a palavra de Deus, a preocupação que devemos ter é associar ali o que está sendo dito na palavra de Deus ao nosso dia a dia. Então, é aplicar a palavra de Deus à sua vida.
É necessário, sim, investir tempo na leitura bíblica, mas algo de grande importância é colocarmos em prática aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo ali, né, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí eu gostaria que você abrisse aí em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler? E sede... Todo mundo junto? Então, calma aí, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Todo mundo junto? Vamos lá, então. Vamos lá. E sede... É essa aí? Da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Isso aí. Então, a minha está um pouquinho aqui diferente, mas é isso mesmo aí. Então, a palavra de Deus deve ser orientada por meio de oração, deve ser meditada no momento em que ela é lida, e o mais importante é colocá-la em prática em nossas vidas. Então, primeiro ponto aí, oração e leitura da palavra de Deus, de suma importância para que nós tenhamos aí uma vida regrada, acompanhada, exatamente orientada por Deus, e assim nós tocarmos a obra do Senhor aqui na face da terra. Segundo ponto, qual é? Envolver-se nos trabalhos da igreja, né? Envolvimento no trabalho da igreja. Gente, conforme a palavra de Deus diz, né? Há trabalho certo para você, irmão, inclusive há um hino. Aqui na igreja, né, nós temos um lugar para você. Você que está aqui comungando conosco, ou ainda se há alguém que está aqui conosco, que ainda não abriu o seu coração para que Deus esteja fazendo morada nele, seja como Estéfanas. Seja como Estéfanas em sua casa, seja a primícia, seja o primeiro, mesmo que você seja o primeiro que esteja ali da sua casa, né, a ter esse comprometimento com o Senhor. Não se deixe levar por vãs doutrinas, que você de fato esteja aqui colocando a palavra de Deus, colocando a obra do Senhor como primícia, como a primeira coisa em sua vida. Quando falamos de envolvimento no trabalho do Senhor, em especial a gente em conselho, tem duas coisas que a gente fica assim, um pouco aborrecido quando tratamos no conselho. A primeira coisa, sem sombra de dúvidas, acredito que seja um ponto em comum entre os presbíteros, entre o reverendo Fábio, é exatamente o sentido de nós tratarmos ali disciplina. É um ponto muito ruim, né? Uma coisa que a gente tem um certo desconforto em tratar. E o segundo é, com certeza, também uma situação que não é muito confortável, é termos áreas na igreja que precisam de irmãos à frente e a gente não tem essa pessoa que se disponibiliza para o trabalho. Muitas coisas são feitas aqui na igreja, mas muitas coisas poderiam ser feitas se nós tivéssemos um maior envolvimento. A obra do Senhor, a igreja em si, não é feita por paredes, por banco, por móveis. É feito por pessoas. As pessoas que estão aqui, que são a igreja. E essa é a grande preocupação, né? Termos tantas áreas para serem ali trabalhadas e não termos pessoas para que possam suprir essas vagas. Então, pense em casa, pense em casa. Trabalho do dia a dia, correria, isso aí ninguém vai mudar. A gente precisa prover, né, os meios de subsistência. Mas, se não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o tempo passa. E aí,
a gente lá na frente, né, vai ver, vai observar que poderiam ser feitas tantas coisas e aí a gente deu lugar a outras. Então, primeiro ponto aí, envolver-se de forma efetiva, ter a predisposição de trabalhar na obra da igreja. Com relação a esse trabalho, sempre é bom quando temos um ambiente saudável, né? Conforme foi dito, à medida que nós lemos a palavra de Deus, temos um melhor relacionamento com Deus e, consequentemente, um melhor relacionamento com os irmãos. Ter um ambiente saudável na igreja é salutar para que tenhamos uma comunhão maior, um envolvimento, inclusive, maior. Dar a prioridade a esse trabalho, conforme falei no início. Que Deus seja a prioridade na sua vida. Coloque-o como primícia. Um ambiente positivo, né? Está estritamente ligado aí a um ambiente saudável. É exatamente vermos o irmão do lado, né, como uma pessoa que é aquele, né, que joga o frescobol com você, né, com você. Não joga o tênis, né, conforme inclusive foi mencionado pelo reverendo Fábio em uma das suas meditações. O que é jogar frescobol? É fazer com que a bolinha não caia, não é isso? O legal, então, é mantermos a bolinha no ar por um maior período de tempo. Ao passo que jogar tênis é o quê? Tentar jogar a bola, né? Fazer com que a bola caia lá do lado adversário e assim termine o mais rápido possível. No trabalho da igreja, é exatamente tentarmos deixar a bola no ar, né? Fazermos com que a palavra de Deus seja difundida da melhor forma possível. E como que isso é feito? Auxiliando o trabalho da igreja. Vendo a melhor área aonde você se adequa, né? Nós, a todo final de ano, deixamos ali um formulário para ser preenchido, para que você opte aonde você acha que será melhor aproveitado na obra da igreja. Tem um lugar para você. Então, você, além de ter essa oportunidade de colocar ali aonde você se acha que vai ser melhor utilizado, você tem que ter então em mente que por você ser a pessoa que é a igreja, você é importante para Deus. Você é importante para Deus e importante para a igreja. Então, você não é uma simples estatística, uma pessoa a mais aqui. A gente quer, né, exatamente como, né, liderança, que você se envolva com a igreja de forma que tenha ali a oportunidade de estar convivendo com outros irmãos e, o melhor ainda, ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, saber melhor sobre a obra do Senhor Jesus Cristo nessa terra. O que Ele fez? Ele que nos faz com que nós tenhamos um exemplo prático na sua vida. Ele é o nosso alvo. Isso que a gente procura fazer com que a igreja caminhe para Cristo. Ele que é o alvo. Nós temos ali a oportunidade de fazer a diferença como igreja. Certamente, você já deve ter ouvido a expressão, ninguém é uma ilha. Na igreja temos, portanto, a oportunidade de servir alguém em alguma coisa. Viva a feliz oportunidade de oferecer o seu trabalho ao Senhor. E oferecendo o seu trabalho ao Senhor, pode ter certeza que isso influenciará outras pessoas e outras pessoas se achegarão a você. E aí a oportunidade de serem criadas novas amizades. Pessoas que você imaginaria não ter uma ligação, à medida em que você trabalha na igreja, à medida que você tem um maior relacionamento entre as pessoas, podem ser criados laços ali que você nem imaginaria e ter uma amizade aí, até o final das nossas vidas. Então pense nisso. E ainda, uma situação que é bastante interessante, é a situação de você deixar uma herança, né?
Nós estávamos, inclusive, conversando na última reunião do conselho. Quando se fala em futebol aqui na igreja, pelo menos se falava, até hoje, a gente lembra de quem? Tio Múrcio, não é isso? Né? Quando, inclusive, o reverendo Fábio falou, UCP, lá na antiga, lá, não peguei esse tempo não, Liga da Juventude não, né? Liga Juvenil, né? Liga da Juventude é daquele desenho, né? Então, olha só, Liga Juvenil, quem que era assim a pessoa que estava ali à frente ali? Quem era? Dona Lindalva, não é essa? Na federação, né? EBF, né? Quem tinha aqui à frente aqui no comecinho? Dona Alda, né? Dona Guiomar, né? Isso, então, olha só a herança. Tem uma escola aqui aqui próximo ao nosso bairro ali, né, no Engenho da Rainha, que tem essa figura da igreja presbiteriana. Qual é? Reverendo Álvaro Reis. Foi, né? Foi o nosso pastor aqui. E tantas outras pessoas. Perceberam? Então, isso assim, é um ponto que a gente tem que observar. Aquilo que a gente faz hoje, né? Não que seja para nos vangloriarmos, mas é uma herança que deixamos para as pessoas que estão vindo, né? Assim, nossa igreja tem uma série de crianças, né? Graças a Deus. Teve uma oportunidade que não tinha criança quase, né? Aí Deus aí, ó, proveu a situação de termos aí, ó, uma série de crianças. E aí, então, qual legado, qual herança que estamos deixando aí para esses pequeninos? Ponto. Fechamos aí, portanto, a segunda parte que diz respeito aí à situação do trabalho específico na igreja, e um outro que está estritamente relacionado, que é a pregação da palavra do Senhor. Difundirmos a palavra de Deus aos outros, evangelizarmos. É isso mesmo. Tanta gente querendo escutar aí a palavra de Deus, ou pelo menos necessitando, né, escutar a palavra de Deus, e nós devemos ser, então, essa fonte de comunicação. Devemos difundir a palavra de Deus. A oportunidade que tivermos, devemos difundir a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós não falamos por linguagem falada, né? Se assim poderíamos falar. Mas falamos por atos, demonstrando exatamente ali uma situação em que a gente pode ser diferente daquilo que é pregado no mundo. Então, difundir a palavra de Deus também é um ponto-chave. Evangelizar, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não foram alcançados, ainda não escutaram a palavra de Deus. Aí você pode estar se perguntando assim, eu tenho que ir, sei lá, para algum país longínquo. Não. Você pode não estar percebendo, mas muitas das vezes, aquele amigo, aquele colega ali de trabalho, precisa de uma palavra. Agora a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que perceber a oportunidade. Vemos aqui exatamente na igreja trabalhos voltados para isso, né? Temos duas congregações, a de Cascadura já está bem mais estruturada, mas a de Mananciais, nesse sentido de difundir, de levar, né, a palavra de Deus a outros bairros, não necessariamente só aqui em Cavalcante. E isso deve ser feito não na forma, né, de estruturação de igreja, de congregação, mas por meio de cada uma dessas pessoas, de cada um de nós. E aí, você talvez, né, seja o primeiro que Deus tocou no coração e o converteu na sua família. Pode ser, né? Como Estéfanes, a família de Estéfanes, foi ali, naquela região da Cássia, as primícias, os primeiros a terem ali a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E que isso seja uma situação em que contagie, né, àqueles que vivem com você. Você tem que tentar, é claro, sem impor, né,
nada por meio ali de situação de violência, mas sim por amor. Deixar que outros vejam a obra que o Senhor tem feito em sua vida. Aquilo que Deus de fato fez e que reflita, né, ilumine aqueles que estão à sua volta. Então, você que foi o primeiro a ser alcançado na sua casa, tente difundir isso. Leve, né, a prática. Leve exatamente aquilo que o Senhor fez para você e deixe as pessoas ao seu redor ver a diferença, a mudança que houve na sua vida. Você aí, que ainda não se entregou de corpo e alma, não mergulhou profundamente na palavra de Deus, que você ainda está esperando alguma coisa. Não tem que esperar nada não, né? Se esperar muito aí, o que pode acontecer? Se você não ter ali assim, a verificação de se entregar logo, ter prontidão, ter ali exatamente o momento em que escutou a palavra de Deus e a colocou em prática. Pode não ter a oportunidade de fazer isso, né? Só sabemos da nossa vida exatamente aquilo que a gente espera, mas a conclusão, tudo vem do Senhor. Então, a você que ainda não aceitou, ainda não efetivamente tem uma participação na casa do Senhor, não perca a oportunidade. Faça como Estéfanas. Tenha prontidão. Tenha ali a situação de agir no momento, agir naquele momento específico, não deixar passar a oportunidade. E você, irmão, que está na casa do Senhor, mas de uma forma ou de outra, não quer se envolver tanto. Há lugar específico para você. Há um lugarzinho para você ter a oportunidade de servir ao Senhor, como nós que estamos aqui na liderança, né? Então, procure um presbítero, procure o reverendo Fábio, né? Não tem aquela coisa, já passou já passaram as nomeações, eu perdi, só ano que vem não, né? As matrículas estão sempre abertas, né? Isso, né? Então, se você, né, no começo do ano, final do ano passado, não quis se envolver, eu achei que não podia, não tem nada disso não, tá? Tá sempre aí, tem um lugarzinho para você trabalhar no reino do Senhor e pode ter certeza, o melhor lugar que você, né, tem que estar ou deveria estar, não é lá fora, na praia, jogando bola, não, aquilo é superficial. O melhor lugar para você estar é aqui, na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe.